Esse vídeo porque eu quero compartilhar com você um pouco da minha história e o porquê que eu escolhi violino, porquê que eu escolhi aprender violino e qual que foi a mudança, principalmente a mudança que teve na minha vida quando eu comecei a aprender com o professor. Eu não tenho o intuito de convencer você a aprender violino, não tenho o intuito de convencer você a fazer nada, tá? Eu só quero contar um pouco da minha história, compartilhar a minha história. E se você decidir aprender violino com isso, bom pra nós, né? Bom pra mim, bom pra você. E eu recomendo. Mas antes de aprender violino, eu lembro que eu sempre fui uma criança muito introvertida. Eu era uma criança que tinha poucos amigos, não gostava de ficar muito no meio dos outros, totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas eu era quietinho, né? Eu não tinha muito, não tinha muita vontade de ficar perto de outras pessoas, né? E eu já fazia música, né, na escola de forma bem, não sei como eu posso dizer, sim, vamos dizer que era como um hobby, né? A música era como um hobby para mim. E daí, beleza, né? Comecei a aprender violino por curiosidade, né? Porque eu via minha mãe e minha irmã estudando e elas não estavam evoluindo, queria saber o que que aconteceu, né? A parafernália toda que eu já contei aqui, mas se você não me conhece ainda, vou falar só um pouquinho disso, né? É, eu vi elas, né? Ficaram 6 meses estudando na igreja com um cara que disse que aprendeu em 2 semanas, né? A tocar violino. E daí eu fui, entrei, né? Depois desses 6 meses eu vi que elas estavam iguais, do mesmo jeito que entraram. Eu fui, entrei também. Falei, bom, quero saber o que tá acontecendo, né? Entrei, passou 6 meses, me encontrei do mesmo jeito. Eu lembro até hoje da cena, assim, eu tava no sofá aqui na frente, que aqui a casa tá toda diferente, né? Tem um sofá aqui e tem um ali, né? Só que antes tinha um sofá aqui, onde é a estante. E era ali que eu tava, sentado ali, com uma estante bem na minha frente, com o violino na mão, no dia do congresso estudando e me vendo exatamente na mesma situação que eu vi elas. 6 meses depois é igual. Eu falei, gente, tá errado isso aí, né? Fui aprender pela internet, pelo YouTube, vi que realmente o cara não estava ensinando certo e comecei essa saga de estudar sozinho o violino, né? Só que assim, meu estudo sempre foi muito perdido. Eu ficava estudando, eu não estudava de fato, né? Eu pegava e mais lia peças, né? Eu tinha um pouco de teoria musical e eu já tinha tocado trompete também, então eu vim dessa tradição mais dessa música, desse ensino tradicional de música, né? Então daí eu peguei e eu sempre ficava lendo partituras, lendo hinos e tal da harpa, porque eu aprendi na igreja, né? Ainda era da igreja. E ficava lendo essas músicas e tal, né? As vozes, fazendo transposição e tal. Tentava juntar duas vozes de várias músicas que eu ouvia, né? Em aplicativos de vídeo. Pegava assim, tipo, tocava a voz um, aí passava pro aplicativo, ouvia e tocava a voz 2 ouvindo a primeira, juntava, ficava uma porcaria. Nunca ficou bom. Só consegui fazer isso hoje, assim, tipo, depois de realmente ter estudado com o professor. E então eu fazia essas coisas, assim, sabe? Eu ficava estudando desse jeito, né? Então, assim, a técnica do instrumento eu não estudava, eu não sabia o que estudar. Eu sabia o que tinha no YouTube de vários professores diferentes e não tinha uma lógica, assim, porque você vê lá que tem muito conteúdo, só que qual que você faz primeiro, qual que você faz depois, por que que você faz primeiro, por que que você faz depois. Tem professores que passam exercício, tem professores que passam outro exercício para a mesma coisa. Então, eu não tinha essa informação, eu não sabia, eu não tinha uma base, né? E porque eu comecei com um professor diferente de muitas pessoas, né? De muitos autodidatas, só que comecei com um professor que não sabia, né? Ensinar violino. Então foi um pouco difícil, né? Porque eu saí do professor, fui estudar sozinho, e daí eu fiquei, caralho, né? Então, assim, eu não sabia o que eu queria da vida. Não sabia. Eu lembro que eu gostava de desenhar carro, né? Eu vou chegar lá, eu vou chegar onde eu quero chegar, né? Eu gostava de desenhar carro e eu achava que. E daí eu queria fazer engenharia mecânica, né? Meu sonho era fazer engenharia mecânica na faculdade e tudo. Só que eu achava que engenharia mecânica era desenhar carro pra concessionária. Pra mim era isso, engenharia mecânica. Não é nem engenharia, isso aí é designer e olha lá, né? E eu achava isso. Aí eu descobri que não era isso de fato, né? Que tinha um pouco disso em algum momento do estudo. E eu descobri que não era de fato. Daí eu fiquei, ô louco, tipo, isso no terceiro ano, né, do ensino médio.
E daí eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? E fiquei pesquisando um monte de coisa, né? Um monte de curso. E daí, dentre esses cursos, eu achei, acho que ciências contábeis. Tava lá, engenharia mecânica lá em segundo plano, né? Ciências contábeis. E daí eu comecei a pensar em fazer música. Falei, pô, tô na igreja ali, tô regendo coral, tô aprendendo contrabaixo, tô dando algumas aulas de teoria, né? Tô aprendendo violino e tal. Eu tô muito melhor do que os outros violinistas. Isso não é porque eu era bom, é porque os outros violinistas não fizeram o que eu fiz. Eles continuaram estudando com aquele professor, então eles não evoluíam, entendeu? Então, tipo assim, eu tava bem encaminhado, né? Pra mim, né? Pelo conhecimento que eu tinha aqui, né, na época. E daí eu falei, bom, acho que dá pra fazer música. Mas aí, como quase todo estudante de música, né? Quando eu disse que eu queria fazer música, começaram a falar que eu ia passar fome, que eu ia morrer de fome, que eu não era bom o suficiente, porque fazer música você tinha que ser muito bom no instrumento e parará, parará, parará. Aquela ideia de bacharelado, né? Nem sabia que existia licenciatura. Pois eu ouvi tudo isso, né? Eu ouvi todos esses argumentos contrários. E a minha mãe também não queria que eu fizesse, né? Que eu saí do ensino médio e já fui para fazer faculdade, já passei de primeira, na verdade, né? Em licenciatura em música na UEL. E daí, a minha mãe também não queria, não tava gostando, não. Mas aí, mãe, né? Tipo, todo mundo contra mim nessa jornada aí, ela pegou e falou: o quê? Aí ela começou a me apoiar. Aí a gente foi. Eu lembro que eu fiz lá, eu fui descobrindo as etapas do vestibular, assim, né? Quando eu fiz a prova de habilidade específica, que foi a primeira prova, eu não sabia que existia a primeira fase, pra você ver o nível de informação que eu não tinha aqui no interior, né? E daí eu descobri que tinha a primeira fase, estudei rapidinho, um mês para a primeira fase, passei. Aí descobri que tinha a segunda fase, que era dissertativa, era história, não, história, artes e filosofia. Essas três matérias aí, tinha 12 questões, se eu não me engano, quatro de cada uma. É, é isso mesmo. Daí, tinha essas matérias, eu estudei também, descobri assim um mês, estudei, passei, né? Passei com uma média boa ainda, né? Na de habilidade específica. Acho que era. Os meus amigos eles tinham contado qual que foi a minha nota, assim, acho que estava em quarto ou em sexto lugar, assim, de notas, né? E foi uma média legal, assim, né, que eu tirei. E estudando, assim, pra prova ali, não sei o quê, toquei violino na prova. E depois de estar na universidade, eu comecei a mudar o meu pensamento, porque assim, eu comecei a querer dar aulas, né? Porque eu estava numa licenciatura, eu nem sabia o que que era licenciatura, descobri lá dentro e gostei, adorei. Eu acho que se eu tivesse entrado no bacharelado eu ia me lascar, porque não era o que eu queria. Mas então, eu gostei, na metade do primeiro ano, em 2018, eu peguei e comecei a dar aula de violino. Só que daí eu comecei a perguntar. Eu não sabia dar aula de violino, né? Eu não sabia nem dar aula. Mesmo que eu tinha experiência, eu vi que, meu jeito de dar aula não era o jeito de dar aula, assim, sabe? Eu não tinha didática, eu não tinha nada disso. E daí, no que eu entrei na faculdade, comecei a estudar e tudo, aquela parafernália toda lá, um monte de coisa, né? Música, estruturação musical, né? Melhorar o ouvido, melhorar, né, as habilidades musicais e as habilidades como professor, né? Por estar numa licenciatura. Comecei a dar aulas e eu comecei a ter dificuldade e fui atrás de professores de violino para me ensinar a dar aula. Aí um desses caras falou assim: como que você quer dar aula sendo que você nunca teve aula? Quem é você? Quem é você na fila do pão, rapaz? Como assim? Você quer dar aula sem nunca ter tido aula de violino? Que negócio é esse, né? Já tinha tido, claro, 6 meses, mas, enfim, já não vou nem falar nada, né? Mas então, ele me falou isso e eu fiquei nervoso com ele, fiquei bravo. Só que eu pensei, eu falei, é verdade. É verdade, eu nunca dei aula. Como que. Quer dizer, eu nunca tive aula assim com um professor. Não sei muito bem, eu nunca pensei no meu processo de verdade. Eu assistia um vídeo, ficava estudando aqui aquele vídeo e tal, mas só que eu não sei a sequência. Eu não sei tudo que eu aprendi, de fato. E eu não sei o que deu certo e o que não deu, né? Porque eu não prestei atenção no meu processo, eu só fui estudando, fui levando com as coxas, né? Então eu realmente não sabia.
E daí eu lembro até que em 2018, que eu nunca tinha participado de um festival de música, nesse festival de música eu vi que tinha violino. Só que eu não participei do festival como violinista. Eu participei do festival para ter aulas, né, nas oficinas, de canto coral e regência coral. Por quê? Hoje, não, naquela época eu achava, né, que era porque, não, porque tô tendo experiência com coral, não sei o quê. Mas hoje eu percebo que eu não quis fazer violino, não quis fazer violino por vergonha. Porque, ó, 2014 eu comecei, né? 14, 15, 16, 17, 18. 5 anos. 5 anos estudando violino. Não sabia dar aula, né? Porque quando eu comecei a dar aula, eu vi que meus alunos não aprendiam, eu ficava com raiva deles. Só que, como que fala? A culpa não era deles, pô. A culpa era minha. Do mesmo jeito que a culpa do meu professor de eu não ter aprendido. Porque eu não era um aluno ruim. Eu não era aquela pessoa que chegava e o professor passava o exercício, chegava em casa não estudava, passava a semana inteira, chegava lá e falava que não aprendi. Eu estudava, eu fazia, por isso que eu fiquei me matutando todo. Porque eu fazia as parafernália tudo e não dava resultado, né? Então, do mesmo jeito que a culpa de eu não ter aprendido, pode ser que tenha um pouco minha mesmo, mesmo que eu realmente estudei tudo que ele pediu, mesmo jeito que a culpa era dele, a culpa era minha do meu aluno não ter aprendido, né? Não é que ele não tem dom, não é que ele não tem talento, é porque eu não tenho didática, eu que não sabia ensinar, né? E então eu não sabia ensinar nada de tudo que eu sabia, não era nem coisas que eu não sabia, de tudo que eu sabia fazer no violino, eu não sabia como ensinar aquilo. E além disso, eu tinha medo porque eu não tinha prestado atenção no meu processo. Então, pessoas com 5 anos de violino que eu via tocavam muito melhor do que eu. Então, eu tinha medo, tinha vergonha, né? Pois então, no final desse ano, eu entrei num grupo de música barroca, né? E comecei a tocar lá com eles e tudo, e comecei a sentir necessidade de aprender mais. Eu tinha que aprender mais, porque o meu aporte técnico, o meu conjunto de ferramentas, que eu chamo a técnica do violino de conjunto de ferramentas, né? Ele era pouco, né? Faltava uma chave de fenda ali, né? Faltava um monte de coisa básica, né? E eu tinha consciência disso, mas eu ficava me enganando, ficava lá, né? Naquele negócio. Pois então, em 2019, em fevereiro, eu já tinha tido uma experiência, eu tinha um aluno só. Foi um aluno só? Foi um aluno só. Fiquei 6 meses com esse aluno, né? Me matando ali e tal, adquirindo experiência também. Aí em fevereiro de 2019, eu comecei a dar aula para outro aluno, né? E esse é um dos meus alunos mais antigos que pegou essa transição. E eu comecei a ter mais experiência, comecei a ver o que deu certo, o que não deu com o aluno anterior. Já teve um tempo já que eu estava maturando as ideias, né? Vendo como eu estudava, o que, que eu estava aprendendo, o que estava faltando, o que, que eu sabia. E isso ajudou muito, né? Essa experiência, assim, de estar dando aula e tudo. Porque eu comecei a me questionar e junto com isso eu comecei a pegar muito firme na parte de educação na faculdade, né? Pegava conteúdo complementar com os professores e ficava no pé dos professores de educação e ficava mesmo, né? E daí deu certo que em 2019, no meio do ano, eu decidi no festival de música realmente fazer violino. Eu falei, não, eu vou fazer violino, eu tenho que passar nesse negócio, né? Pois eu peguei uma peça lá com uma amiga que era violinista, né? Peguei uma peça que era para nível intermediário, né? Eu não lembro o nome da peça, mas era uma peça bem, bem bonita. Peguei essa peça, levei para lá, festival e tal. Toquei para a professora. A professora olhou, falou: você precisa trabalhar aspectos básicos da sua técnica. Sua técnica tá faltando coisa. E isso foi muito impactante para mim, porque eu levei uma obra, uma peça de violino, pá, nível intermediário, e saí daquela aula, depois de ter apresentado para ela com um monte de violinista junto ali, porque era aulas assim, ela ia dando aula um por um e todo mundo ficava ali, né, para aprender também. E eu lembro que eu saí dali estudando técnica básica. Eu saí dali com ela me mostrando a forma de mão, movimento da mão, do braço, né, direito do violino, coisas que violinistas de 6 meses estão estudando. Eu saí, ó, 5 anos estudando violino, fui pro festival de música, eu levei uma peça, saí de lá estudando exercício básico de 6 meses de violino, tá? E isso foi muito forte pra mim. Isso foi muito forte, porque imagina você tá 5 anos com um negócio, estudando um negócio, você tá há quase um ano dando aula daquilo, aí você tem que sair, daí você vai,
apresentar uma coisa para um professor, você vê o quão atrasado você tá, né? Claro que não é uma competição, mas se eu tivesse estudando com um professor regular, eu estaria muito melhor, eu estaria muito à frente. E daí, a partir desse momento, eu estudei tudo que ela pediu. Estudei tudo que ela pediu. O festival foi 2 semanas. Eu lembro que ela passava um exercício, estudava, mostrava o exercício para ela no outro dia. E quando eu conseguia ter aulas, né? Porque eu não conseguia ter aula todos os dias. Mas eu estudei, mostrei para ela me passou outros e fui nesse negócio. Aproveitei essas 2 semanas, o máximo. Depois disso, encosta a porta aí. Depois disso, eu peguei e falei, meu, eu preciso de um professor. Eu preciso de um professor. E no final desse ano, de 2019. Não, ó, me enganei. Em 2018 eu não entrei na Orquestra Barroca, eu entrei em 2019, tá? No final, depois desse festival aí, que um amigo me chamou e tal, que ele era violinista também, pra entrar na Orquestra Barroca. Entrei no coro também, um coro, cantar mesmo, coral misto, um monte de gente cantando, pá, com um regente ali na frente. E eu entrei nesse coro e daí eu conheci dessa amiga, né? Ela tinha um professor que eu conheci em 2018, ó, eu confundi as bolas, né? Eu falei que tinha entrado na Orquestra Barroca em 2018, mas eu entrei na orquestra da associação, de uma associação que tinha em Londrina, né? De um, eu esqueci o nome, é uma associação sem fim lucrativo, sabe? Eles não recebem pra estar lá, eles não cobram de alunos também e tal, né? Então, em 2018 eu entrei nessa associação e na orquestra de lá. E daí o maestro dessa orquestra, que foi o meu professor, que é essa amiga minha, me indicou em 2019. Então, do meio pro final do ano de 2019, eu comecei a realmente ter aula de violino. E nessas aulas, meu, pensa num menino feliz. Pensa num menino que, sabe, quando você consegue ver uma luz no fim do túnel? Sabe quando você consegue. Caramba, então é isso. Nossa, eu tava estudando tanto exercício nada a ver, mas na verdade eu preciso estudar um exercício e focar nele. E madurar esse exercício. Eu aprendi a maturar as coisas, eu aprendi a dar tempo ao processo. Porque o que eu mais aprendi depois que eu comecei a ter aula de violino é que parece que tudo, até na música, no violino, no instrumento, principalmente no violino, que eu tô falando de violino aqui, parece que é igual bolsa de ações, parece que é igual bolsa de valores. Você é assim, no começo, o crescimento é quase nulo, você quase não vê, mas de uma hora para outra faz isso aqui, dá um pico. E isso acontece em grande escala e acontece em pequena escala. Por exemplo, não estou falando de escala de dó, ré, mi, fá, sol, tá? Eu tô falando de tempo mesmo. Por exemplo, você estuda um exercício. Daí você estuda, sei lá, 3, 4 dias e quase não vê resultado. Aí no quinto você vê um resultado grande, sabe? Você estuda um mês, quase não vê resultado. Aí depois, na próxima semana, depois desse mês, você. Puta merda, né? O negócio ficou bom. Aí você tá lá um ano estudando violino e parece que não vê resultado. Aí no outro mês, depois desse um ano, em um mês, você vê o resultado. Então é muito assim. É muito assim. Isso acontece em pequena escala, com exercícios pequenos. Isso aconteceu comigo recentemente, para falar a verdade também. Acontece direto, não para de acontecer, sempre continua acontecendo. E isso acontece em grande escala. Então, assim, sei lá, em 3 anos você tem um desenvolvimento razoável, aí no quarto ano você tem um desenvolvimento muito bom. Sim, muito bom. Então, eu entendi que isso acontece. Eu entendi que isso acontece. E eu entendi também que nada, nenhuma coisa errada que você aprende no violino é. Ou melhor, vou mudar a frase. Tudo que você aprende de errado no violino pode ser corrigido. Demora um pouquinho? Às vezes demora, mas vai depender da sua consciência. Se você sacar o que você precisa mudar e realmente estudar focando nisso, se tiver claro no que você está estudando, você consegue mudar isso fácil, né? Ó, eu cansei de errar um exercício que o meu professor me passou recentemente. Cansei de fazer errado. Eu fazia, mandava o vídeo para ele, porque a gente tá fazendo à distância. Fazia, mandava o vídeo para ele, ele, não é assim. Daí eu, tá, beleza. Fiz diferente. Ele, não tá mais igual ao começo, mas ainda não é assim. Eu, tá. Eu tava errando o exercício. Não é que tava difícil de fazer. Eu não tava entendendo o exercício.
Mas daí eu comecei a prestar atenção, e daí eu consegui entender o que eu tinha que fazer, né? Aí agora eu tô repetindo e vou mandar de novo, e com certeza já vai estar do jeito que ele precisa que esteja, né? Talvez não vai estar perfeito, mas vai estar do jeito que precisa estar, né? Deixa eu barulho agora. Então, isso foi o que eu consegui entender, assim, depois de ter começado a ter aula com o professor. Eu fiquei, puta merda, isso é maravilhoso. E o professor é tudo. O professor é tudo. Não é só ter aula de violino, não é só ter aula com um professor bom, não é só ter aula com um violinista bom. Você tem que ter aula com alguém que seja consciente do próprio processo. Porque tem pessoas que tocam muito bem, só que não pensam o seu próprio estudo, que não pensam a sua própria prática de violino. E com essas pessoas, você não vai conseguir aprender direito, porque elas não vão saber te dar o caminho de verdade. Do mesmo jeito, quando eu comecei a dar aula, eu falei, gente, eu não sei como eu fiz isso, eu não sei como eu aprendi isso, eu não sei como que funciona esse movimento, né? Quando eu estava ensinando, eu não sabia. E eu me dei conta disso. Então, você tem que aprender. Você tendo um professor te orientando, você vai encurtar muito o caminho, e qualquer dúvida e objeção que você tiver quanto ao caminho, você pode tirar com ele. E você vai ter um processo de acordo com a proposta de ensino desse professor. Então, tá tudo pronto para você, tá tudo planejado, tá tudo feito. Ele já fez aquele caminho, ele já pensou aquele caminho, ele já experimentou com outras pessoas aquele caminho, então ele sabe o que ele tá fazendo, né, um professor. Agora, você fazer isso sozinho, você consegue? Consegue. Eu consegui também. Eu consegui, fiquei 5 anos fazendo. Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil, é muito mais treta. É a mesma coisa de você sair de casa com, sei lá, com 12 anos para ir trabalhar e estudar fora, né? É prematuro, né? Você consegue fazer? Consegue. Assim como tem muita pessoa que consegue. Assim como muitos dos nossos avós começaram a trabalhar novo, né? Não tá certo? Com essa coisa aí de avós trabalhando novo? Não tá certo? Foi legal, foi bom para eles? Teve lados, coisas positivas, mas também teve muitas coisas negativas, né? Então, estudar sozinho funciona, você consegue, só que você precisa de muito mais tempo, você precisa de muito mais planejamento, você precisa de muito mais disciplina, você precisa de adquirir essas coisas muito mais cedo, principalmente isso, né? O que você de boa com o professor teria que aprender, você precisaria aprender em 2 anos, sozinho, estudando sozinho, você tem que aprender em um mês, né? Aprender a realmente organizar uma rotina, aprender a se avaliar, né? Essas coisas são possíveis, só que você tem que aprender mais cedo, que é a função, uma das, né, funções de um professor, tá? Então, acho que é isso que eu tenho para falar, né? Que aprender sozinho é possível também, é diferente, só que aprender com um professor, para mim, foi muito mais interessante, foi muito melhor. E é essa experiência que eu quero passar para os meus alunos. É essa experiência que eu quero passar, e eu quero passar todo o aprendizado que eu tive, não só técnico do instrumento, mas aprendizado também de hábitos de vida, né? Aprendizado de vida que eu tive com o violino. E o violino hoje ele me abriu portas. Eu não sabia o que eu queria, decidi fazer uma faculdade de música, decidi estudar mais violino. Hoje eu tenho um curso de violino online, eu dou aula de violino online, eu sou universal. Eu dou aula de violino, eu dou aula de violino presencial, já dei aula de violino em grupo, né? E tá me abrindo portas, né? Alguns professores já me chamaram para dar aula no ensino no estadual, assim, uma aula especial, né? Já fiz workshops já. Então, assim, meu, uma coisa que parecia errada no começo, né? Que eu não sabia, não tinha rumo, fiquei 5 anos sem ter rumo, assim, para onde eu vou com o instrumento, me trouxe o objetivo de vida, né? Foi o que mudou a minha vida, de verdade. E graças ao violino, né? Então é isso, gente, ó. Beijos aí pra você. Bom dia, tarde ou noite, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas eu espero que isso sirva de motivação e de direcionamento pra você também.